Só implica comigo, mais nada. E o elenco de luxo, de segunda à sexta à noite, na SIC. Amor, amor, a vida é uma canção. Extremamente desagradável seria acordar sem a Joana Marques. Descobri outras profissões, pela verdade, para alimentar a nossa Não posso acreditar. Ai, mais a uma, sério, adoro. olha, já tivemos médicos, advogados. Mães pela liberdade. também eu eu. quero ser uma mãe livre. Livre de deixar os meus filhos na escola, mesmo sabendo que a escola está fechada. Deixo-os lá e pronto, ao pé do portão. Liberdade para as mães, já. Extremamente desagradável. De segunda à sexta, depois das 8, na Renascença. Com o agradável apoio de iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Renascença. Faro Olhão Tavira. 103.8. E começa agora o Visto de Fora na Renascença, a análise aos temas da semana, na perspectiva de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal já há muitos anos, o Olivier Bonamici, Begonha Inigas, numa conversa moderada pelo jornalista da Renascença Miguel Coelho. Daqui envio um grande abraço com saudades a todos. Bom dia. Olá, bom dia. Um abraço recíproco, Paulino. Bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora. Olivier, Begonha, bom dia. Muito bom dia. Hoje é o último dia útil com os filhos em casa, sem aulas, porque o ensino à distância é retomado na próxima segunda-feira. Estou a imaginar o Olivier Bonamici em casa a instalar os cabos e os computadores. Tens tudo preparado? Tenho tudo preparado e, sobretudo, com a questão, já me zanguei com o meu filho, porque ele... E ainda não começou. Que vai continuar de pijama e diz que não, isto não pode ser. Não pode mesmo ser. Chega ao ponto, mas sim, vai conseguir, claro, mas estou um pouco preocupado, admito, com tudo isto, sim. Sim, e contigo, Begonha, não muda nada, penso eu, porque os teus filhos não tiveram pausa letiva, não é? Isso é, os meus fillos están desde há 15 días com aulas em casa e então nós já passamos pelo estresse que vão passar todos os pais e mães portuguesas nos próximos dias. A partir de segunda nós já passamos por isso nas últimas semanas e quero transmitir e dizer cá, desde os microfones da Renascença, que é possível, que está a correr todo muito ben. Nós temos os nosos desde as 8 e tal da manhã xa con aulas, até un deles teve testes, e olha, a primeira semana foi dura, a segunda semana, pronto, máis ou menos, tamén non foi moito boa en termos de estrese, e esta semana penso que para a seguinte vai correr todo xa lindamente. Por iso que para os portugueses e para os pais e máis portuguesas, paciência, Sim, porque... já tivemos a experiência do primeiro confinamento. Exatamente. Portanto, já não seremos apanhados de forma alguma desprevenidos. Convém só explicar aqui que os filhos da Begonha estão no Colégio Espanhol e, portanto, Sim. não tiveram de facto este interregno. Depende do goberno espanhol, portanto, nós até, nós vamos ter o calendario escolar, lógicamente, que tiñamos xa establecido, porque non paramos nenhum dia. Vamos então avançar. No Visto de Fora temos sempre espaço reservado aos temas da Europa. Este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bom, e pouco mais de um mês depois do início da vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, tem havido alguns sinais de alarme a alastrar em vários países, com, enfim, atrasos no fornecimento de vacinas, que ameaçam a meta definida de imunizar 70% da população adulta até ao final do verão. A polémica que se instalou em muitos países, como por exemplo a Alemanha, em que o governo e em particular a alemã Ursula von der Leyen tem vindo a ser muito criticada pela forma como tem gerido esta questão. Na vossa perspectiva, começo por ti, Olivier, o que é que se passou para que a União Europeia se tenha atrasado neste processo de imunização da sua população? Bem, é isso que eu estava a dizer na última semana. A questão é que, de facto, quando faz uma encomenda a 27, o processo é às vezes mais pesado. É exatamente isso que está a acontecer neste momento. E, além disso, Ursula não esteve nada bem esta semana, porque o processo de paz até na Irlanda, na ilha da Irlanda, é muito frágil. E ela conseguiu, através de uma gafe terrível, ela conseguiu, eu diria, relançar um pouco este conflito. Porque, relançar, estou a exagerar um pouco, mas há alguns demónios ainda que estão... que podem acordar. E, sobretudo, não pode haver uma escalada entre Londres e os 27. Sabemos muito bem que a Europa tem que defender os seus interesses, isto é evidente, mas cuidado,
porque a Inglaterra não pode ser considerado, a nível da sua geografia e da sua história, como um inimigo da União Europeia. É apenas uma questão de equilíbrio entre os dois e, na minha opinião, Ursula esteve muito mal porque ultimamente não tem encontrado este equilíbrio. Fez figura de Úrsula, na tua opinião. Bom, sim. Mas também há quem acuse os responsáveis europeus de serem demasiado conservadores neste processo de aprovação das vacinas, e recordo que o Reino Unido, desde bem cedo, que não só tratou de encomendar as vacinas, como de aprová-las, e leva várias semanas de avanço em relação ao resto dos países da União Europeia. Quais são as tuas perspectivas sobre este tema, Begonha? Penso que todos estávamos moito ansiosos, todos os países na Europa, non é? Coa vacinação. Eu lembro quando entrevistei... Estávamos ansiosos e temos pressa que chega ao fim, não é? Sim, muita pressa, era esperança, não é? E até muitas pessoas no fim de ano celebraram, e acho que até se fizeram mais ajuntamentos. As pessoas estavam totalmente descontroladas, e é verdade o que estou a dizer, a pensar, vamos ter as vacinas. E olha, não é assim, não é assim. Primeiro, aquí há muitas coisas que non están a funcionar. Há varios aspectos importantes. Está a parte política, mas tamén está a parte dos laboratorios, porque non só nos podemos culpar a nós, que há un negocio enorme por parte de moitos laboratorios. Primeiro, as primeiras vacinas foran as da Pfizer, mas há moitos laboratorios, non é? E con diferentes tantos porcentos de probabilidade de eficacia, non é? O cual a mí me preocupa moito, e que non foran en moitos casos as vacinas testadas suficientemente, e precisamente pela inmediatez e a rapidez con a que precisamos delas. Por tanto, por un lado, o negocio dos laboratorios, depois a demora en enviar as vacinas, porque estamos a receber as vacinas, como isto é unha coisa en conxunto de toda a Europa, non é? Moito máis devagar e máis lentamente. E depois xúntase tamén a eficacia ou ineficacia dos propios países. Non nos enganemos, porque depois está como é que se lida, e disto xa falaremos depois, cada país, non é? Cada país como é que lida con isto, que é o que se lesiona. Por tanto, xúntanse aquí bastantes coisas. Isto vai vai demorar, e vai demorar moito. Eu fiquei sorprendida, e acho que aquí non se noticiou demasiado en Portugal, con o que diz a chanceler alemá, precisamente a explicar que ela confía, e cando os alemáes dicen isto, mesmo para seguir, que en setembro, máis ou menos, no día 20 tal de setembro, estén xa vacinados na Alemanha tipo 70, entre 70 e 80%. Esse é o objetivo a nível europeu, é que no final do verão esteja atingida a tal imunidade de grupo, os tais 70% de pessoas vacinadas, não mas só na quando Alemanha. diz a Alemanha, temos a Merkel, não é? E quando a Merkel diz isto, é para acompanhar. Que acontecerá... Já estamos a ver de seringa em punho. Pois é possível. Cuidado. Que acontecerá com os outros países? Depois logo se verá, não é? Sim. Eu queria vos contar uma coisa que para mim mostra o ponto de vista da situação na Europa e o atraso, às vezes, que nós temos, que é o caso francês. Há uma empresa chamada Valneva, por causa da minha região, na Bretanha, que vai lançar em princípio, se tudo correr bem, uma vacina anti-Covid. E esta vacina anti-Covid, será a primeira lançada por um laboratório francês, vai dar a prioridade aos ingleses. Não, mas isto é surreal, ou seja, não, mas quando eu digo isso, eu não estou a favor que eles dessem prioridade aos franceses. Estou a falar de, quando eu digo isto, é para dizer que a União Europeia não foi prioritária. E porquê? Porque os ingleses financiaram em primeiro, portanto um laboratório precisa de financiamento. E eles tiveram um pouco, como no jogo de xadrez, uma jogada à frente em relação ao Estado francês e aos outros Estados europeus. Resultado, os ingleses vão ter em julho de 2000, em julho, aliás, daqui a alguns meses, 60 milhões de doses, e só 5, 6 meses depois, os países da União Europeia vão ter também 60 milhões de doses. Para mim, o caso da Valneva mostra exatamente a situação na qual estamos a chegar. E depois que temos a AstraZeneca, não é? E a AstraZeneca, que capital tem? Tem parte de capital inglês.
Portanto, temos o que eu tentaba dizer antes, que há moitos intereses pelo meio de todo isto, e então temos de ser muito cautelosos. E no caso da AstraZeneca, soma-se estas dúvidas em torno da eficácia e da segurança no caso das pessoas mais velhas. E em Portugal vão-se comprar bastantes doses, não é, de AstraZeneca. Mas, além de tudo isso, temos uma coisa que eu li esta semana e que gostava de partilhar convosco também. Em Espanha, vários especialistas, pessoas que sabem muito disto, explicaram, nomeadamente na minha rádio, um deles na cadena COPE, no programa de Carlos Herrera, explicaram precisamente que está-se a estudar a eficácia de várias, é dizer, uma pessoa que seja vacinada, para mim isto é muito difícil de perceber, mas o estão a dizer. Por exemplo, ser vacinada na primeira dose com uma vacina, ponhamos o caso de Pfizer, na segunda dose com uma outra de AstraZeneca, e estão a dizer que até vão ser precisas 3 doses para alcanzar a imunidade grupal e até acompañar con determinados medicamentos. Portanto, eu digo, cautela, a ver que acontece com todo isto, porque acho que sabemos muito pouco. Cautela e paciência, e temos tido também estas notícias, inclusive cá em Portugal, como sabem, relacionadas com irregularidades, enfim, abusos na toma de vacinas por parte de pessoas não prioritárias. Aqui em Portugal o coordenador do Plano Nacional de Vacinação demitiu-se esta semana por causa disso mesmo, mas há também casos noutros países, como Espanha, inclusive. Como é que tem sido em França, nomeadamente, a situação, Olivier? Também há fura-filas ou não? Olha, eu tentei informar-me sobre isto e não encontrei, não sigo. Imagino que deve acontecer. Os franceses são exemplares. Não, exatamente, não longe disso. Não, mas a questão não é isso, é que imagino eu que deve acontecer em todos os países. Agora, vamos falar disto daqui a pouco, a essa escala, porque em Portugal não foi apenas 1 ou 2 casos, é muito mais do que isso, mas vamos falar disto daqui a pouco. Sim. E em Espanha, tivemos aquele episódio, Begonha, de um caso, inclusive, bastante escandaloso, para além de outros, com autarcas, etc., mas um caso que foi protagonizado pelo próprio chefe do Estado-Maior da Defesa, não é? Sim, mas houve vários casos, mas isto é que o caso de Portugal, os casos de Portugal falábanse há días de máis de 500 vacinações irregulares e se calhar imagino que serán bastantes máis. No caso de España houve algunhas significativas e então rapidamente actuaran as autoridades, a policía, houve tamén dimisións e pronto, están moito fiscalizadas estas persoas. E penso que alguma outra que pensou en facer así asneira non vai facer. É dizer, penso que non son tantos casos como en Portugal, aínda que España é moito maior, porque a mí o que me explicaba eu a preparar este programa, falei con a miña irmá, unha das miñas irmás que, como saben, traballa na Xunta da Galiza, nesta parte toda de epidemioloxía, vacinas, tal, e explicábame que cando sobran, por exemplo, estou a falar do caso español, non sei en Portugal como é que se faz, que cando sobran, imaginen, na Galiza, non é? Sobran nun lar de idosos, imaginen, 2 doses ou 3 de vacina, tense rapidamente, é obrigatorio ligar as autoridades de saúde para dizer, oye, sobran estas vacinas, que facemos con estas vacinas? Porque está todo controlado, há un programa informático e está todo comprobado. Non sei como é que se faz cá, mas o que está claro é que... Mas foi essa precisamente a falha que levou a que outras pessoas pudessem aproveitar essas vacinas sobrantes. Essas vacinas sobrantes, e precisamente deve haver, eu penso que se deve fiscalizar muito tudo isto. Muito bem, nós já vamos voltar a este tema, mas eu gostava de aproveitar a costela italiana do Olivier, sobretudo, para falar aqui da questão que se vive em Itália, uma crise política que tem vindo a arrastar-se nestas semanas e, entretanto, depois da demissão do Primeiro-Ministro, Mário Draghi foi o nome apontado para chefiar o governo, se for aceito por todos os partidos. O que é que parece esta solução do antigo presidente do BCE, Olivier, para chefiar o governo italiano? É um pragmático de primeira categoria, e, portanto, eu acho que é uma escolha interessante porque a Itália não pode se permitir mais uma crise. Agora é assim,
Eu diria que a tarefa dele, estranhamente, não é assim tão complicado como, por exemplo, foi a tarefa do outro economista, que era o Monti, durante a crise do euro, porque o Monti tinha que fazer absolutamente política de austeridade. Ora, Draghi, quando chega agora no governo, se ele conseguir, porque ele vai para já vai ter que fazer uma aliança, uma geringonça italiana, mas depois ele vai ter uma outra política do que o Monti, porque ele vai ter dinheiro para gastar, para apoiar a economia. Preciso não esquecer que a Itália vai receber mais de 200 mil milhões de euros no plano de recuperação económica, por isso é algum dinheiro, e Draghi, com seu pragmatismo, este dinheiro terá que ser bem emprego, e eu acho que é uma boa solução. Muito bem, são 10h33. Aproveito para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Estes últimos dias têm trazido bastante esperança, tendo em conta os efeitos do confinamento aqui em Portugal. Tem havido menos casos de Covid-19, menos mortes. Os internamentos também começam a baixar. Esperemos que a tendência se mantenha. No entanto, a Ministra da Saúde também já veio deitar água na fervura e admitir que temos pela frente ainda semanas muito difíceis. Como é que têm relatado a evolução para os vossos países, Begonha? con moita obxectividade, a tentar ser obxectiva mesmo. Cando temos de ser críticos, temos de ser, non é? Cando temos de dizer as coisas boas tamén. Entón, as coisas non estaban a correr ben semana pasada, eu tive de escrever máis do que nunca, non é? E a relatar isto, de tamén as ambulancias, os contentores con os cadáveres, o que non estaba a funcionar, o pedido de axuda, que tamén vamos falar. Mas tamén teño falado nos últimos días da mellora, non é? Nos dados, porque é verdade, temos de falar do que non corre ben e do que corre ben, mas é verdade que máis do que nunca en España estás a acompañar con moita preocupación o que acontece en Portugal. E unha coisa que xa comentaba que a semana pasada e que mesmo certo que quero transmitir neste visto de fora aos nosos ouvintes é que cada vez eu sinto que há máis amor, un sentimento máis de fraternidade dos españois para con Portugal, e iso gostame moito, e síntome moito feliz, porque cando eu cheguei cá como correspondente notaba só iso entre os galegos, os extremeños, as comunidades transfronterizas con Portugal, non é? Mas é que agora realmente todas as persoas que me preguntan, até colegas de traballo, amigos de diferentes partes de España, non é? Que recebo mensaxes, cando semana pasada os dados estaban tan mal en Portugal, recibí, ni imaginan, tantas mensaxes de amigas, de persoas de diferentes partes de España me preguntar, oye, como é que está tudo? Ai, que pena Portugal, que un país tan bonito, os portugueses. É dizer, quero transmitir desde estes microfones que as persoas en España, pese ao que moitos posan pensar en Portugal, gostan moito de Portugal e cada vez máis, e síntese moito solidarios con os portugueses. E em relação à França, estamos um pouco mais distantes geograficamente, Olivier, mas qual é o sentimento? Há muitos portugueses em França também, como sabemos. Sim, o que eu acho interessante do caso francês é que parece que há um jet lag de uma semana entre a França e Portugal. Portanto, as notícias chegam muito tarde, porque, por exemplo, ultimamente tenho recebido mensagens de 2 dias de muitas pessoas a me dizer, fogo, a situação em Portugal é inacreditável. E não deixei de ser curioso, porque claro, continua a ser muito mal, mas está um pouco melhor do que Esperemos na que a culpa semana não passada. seja dos correspondentes que se atrasam a divulgar as notícias. Mas a falar de correspondência, eu diria que a Palma de Ouro, estranho porque Portugal ninguém falou disto, mas é normal que há coisas mais graves, mas há um jornal francês de referência que se chama o L'Express, portanto o Expresso, por assim dizer, L'Express, que fez uma peça sobre a pandemia em Portugal, e o jornalista escreveu o seguinte, escreveu Portugal, não sei o quê, caso dramático, ponto. Ele coloca um ponto, e depois, para não repetir Portugal, ele escreve o país de Salazar. Juro, e assim ainda está mais atrasado. Juro. Ele recebeu tantas mensagens na internet, este jornalista, que teve que depois pedir desculpa e retirou esta frase, o país de Salazar, sinónimo de Portugal, enfim. Estes jornalistas do país de Napoleão, enfim. Ai. Mas falando aqui desta ajuda internacional que a Begonha há pouco aflorava, chegou uma equipa alemã, não é? De médicos e enfermeiros esta semana a Portugal. Houve outros países que ofereceram ajuda, inclusive Espanha também. O que é que vos pareceu todo este processo, sendo que o governo português formalmente não anunciou os pedidos que fez a estes países? Falo eu?
Sim? Sim, Begonha. Pois realmente foi uma coisa surreal, como diz muitas vezes o nosso Olivier, porque foi mesmo, eu perguntei e falei com fontes diplomáticas españolas, non é? Vamos ver, isto inicialmente é lógico, e todo isto que eu tiña publicado no La Voz de Galicia depois confirmouse, non é? É dizer, as conversas xa estaban en curso cando falou a ministra de Saúde, Marta Temido, naquele programa da RTP, e para mí o problema é que ela falouse callar antes de tempo, é dizer, as conversas estaban informalmente, como depois se demostrou, é dizer, o normal nestes casos é ligar os diferentes países, ver, tantear, que nos dixemos en España, para ver si esa axuda, porque neses días realmente Portugal estaba moito mal. Que pasa? Que cando ela avanzou aquilo na RTP, os xornalistas, que é o que facemos sempre, Miguel, Olivier, é contrastar a información, é confirmar a información, é ligar primeiro as fontes administrativas, se non nos dan nada, depois médicos, epidemiólogos, que é o que eu fiz, non é? Por tanto, confirmouse iso, mas para min foi moito surreal. Por qué? Porque depois se fez de tal maneira que parecía que eran os países que se estaban a oferecer. E non é así, queridos ouventes da Renascença. Foran os portugueses que ligaran, como é normal, para pedir informalmente, e depois os países se dixeran podemos, como é o caso da Alemanha, da Austria, de Luxemburgo e finalmente España, como eu xa imaginei. Da própria Comissão Europeia, que manifestou a disponibilidade para ajudar. Exatamente. E disse que até ao momento não tinha recebido nenhum pedido claro, formal. Porque o fixeran país por país, é dizer, o fixeran informalmente, por isso digo de surreal, sim, não é? Mas o que resulta, Olivier, é a imagem de um governo que parece estar a receber a contragosto estes apoios internacionais, como foi o caso da Alemanha. Sim, e o governo, eu acho que neste momento não está a atravessar uma grande fase. A verdade seja dita. Seria interessante, eu falava na última semana de uma sondagem que dava 40%, que é um resultado extraordinário ao Partido Socialista. Eu estou curioso para ver a próxima vaga de sondagens. Estou curioso. Vamos ver. Porque eu acho que o que aconteceu lá com esta ajuda internacional não me choca tanto. O que me choca mais aqui é mais a questão de... eu estou num hospital privado, ok, na Luz. Porquê que não for num hospital público? Primeiro ponto. E depois, eu defendo... Isto, para mim, a questão da uma melhor articulação, e falo, está do visto de fora, Portugal tem uma urgência para este governo e o próximo, não sei, que é a melhor articulação entre o privado e o público. Isto tem que ser absolutamente trabalhado em Portugal, porque o SNS está saturado e ultrapassado há muitos anos. Sim, e depois temos, de facto, este grande caso que marcou os últimos dias, tem a ver com o tal problema em torno da vacinação, que acabou por conduzir à saída do responsável pela equipa que coordena a vacinação anti-Covid em Portugal. Como é que, viste, Begonha, e aflorámos já há pouco este tema, mas como é que viste esta sucessão de casos? O que demostra é a incompetencia, non é? Desculpen que o diga así, mas é a incompetencia deste señor, da súa equipa, de como é que se fixeran as coisas, e eu só penso, porque adoro este país, gosto moito de vocês e de todos os portugueses, que agora con esta nova equipa, que penso que estarán as persoas de antes, mas pelo menos con esta xefía nova, as coisas muden, que realmente se fiscalice, se coordine, se contrate a quen se teña de contratar para lidar con todo isto, porque non é fácil. Eu imagínome que será moito difícil lidar con todo isto en diferentes escenarios locais, e como dixía Olivier, tamén é moito importante que estesen moito ben articulados os centros de saúde públicos con os hospitais privados, os hospitais públicos cos privados. É dizer, é moito importante que exista coordinação e competência. Tanto mais que este processo só está mesmo no início agora. Está no início, por iso ainda temos tempo. Quero transmitir esperanza, porque odeio estar sempre negativa, e ainda estamos a tempo. Esa dimisión, ou pronto, o cese que nos dixemos en España, porque se callar foi obrigado, acho que se fez a tempo e ainda estamos a tempo. Sempre negativa, pelo menos nos testes, à Covid, que seja sempre assim, Begonha. Bem, Olivier, tu com a tua impaciência, espero que não tenhas saltado para a frente de nenhuma fila de prioritários no que toca à vacinação. Brincadeiras à parte, como é que viste todos estes casos? Lá neste caso é caso para dizer que é surreal mesmo. É assim, fiquei super triste, revoltado também, porque
É assim, primeiro, este senhor, Francisco Ramos, admito que não percebi esta declaração que ele fez, ligando o eleitorado de André Ventura a essa questão da primeira dose e segunda dose de vacina. Isto é completamente inacreditável. Por trás de um evento grave, tu vais fazer uma ligação a uma eleição. Eu não estou a perceber, não? Mas, primeiro ponto. Depois, outra questão. Quando tu vais te colocar numa fila à frente de um idoso ou de qualquer outra pessoa, de qualquer modo, é extremamente mal educado. Mas, neste caso, não se trata de má educação. Tu podes, por simplesmente, tirar a vida a alguém que precisa mesmo desta vacina. Sim. Enfim, para mim as penas têm que ser ultrapessadas. Eu sei que agora vai haver novas leis finalmente para isso, porque isto é inadmissível de facto. E vamos ver até que ponto é que as velhas leis se adequam, apesar de tudo, para permitir que essas pessoas sejam sancionadas, aprovarem-se os tais casos de vacinação indevida. Gostava também de te ouvir, Begonha, sobre uma das consequências das restrições que estão em vigor, que tem a ver com o encerramento da fronteira com Espanha, para tentar, enfim, travar o avanço da pandemia. É uma decisão que está a causar grandes constrangimentos dos dois lados da fronteira. Tem merecido destaque em Espanha, este caso? Sí, eu acho que máis do que cá. Mas en Portugal eu sei que moitos dos nosos ouvintes están no norte. Como ben saben, eu adoro todo Portugal e gosto moito. Teño unha costela galega e teño unha costela xa quasi do norte de Portugal. Por tanto, sempre teño en conta os nosos ouvintes de fora de Lisboa, porque Portugal é moito máis do que Lisboa. Por iso, foi horrível. Acho que non se noticiou bastante en Lisboa e si no norte, por exemplo, nos xornais regionais e até no xornal de noticias no norte noticiouse máis os constranximentos que houve nas fronteiras. Quilómetros de filas, non é? Quilómetros de filas que permanecen abertas, porque neste momento só permanecen abertas, de todas as fronteiras que há entre España e Portugal, só permanecen abertas 8 fronteiras. Unha delas é a fronteira de Tui Valença, que é das máis importantes, e entón as filas e filas de traballadores transfronterizos para entrar e para sair de Portugal, porque lembro e dou os dados que quasi 10.000 persoas todos os días do lado de España e do lado de Portugal, e non teño os dados exactos, mas do lado de España moitas persoas que todos os días cruzan a fronteira, porque aínda que estexamos en estado de emerxencia, há moitos empregos que son, digamos, na primeira liña. Sem falar com o transporte de mercadorias, que claro continua exatamente, a registrar-se entre os dois países. Serviços, temos enfermeiros, temos moitos sanitarios mesmo, e outros traballos, non é, que precisan de atendimento diario e presencial. E entón todo isto, depois o resto das fronteiras están só há algunhas abertas só 4 horas por día para poder pasar, e entón há persoas, nós na cadena COPE entrevistamos a varias persoas que teñen de facer máis de 200 kilómetros desde o fexo de fronteiras todos os dias a mais para poder trabalhar. No caso de França também foi fechada a fronteira com Espanha, mas os problemas não são tão graves, Olivier. Em França? Sim. Não, em França continuam lá os voos entre a França e Portugal. Não, ao nível da fronteira terrestre com Espanha também foi encerrada. Sim, mas não houve assim grandes polémicas em França acerca disso. Mais polémica entre a Espanha e Portugal, neste caso. Sim, já estamos habituados. Mas isto é importante, e se alguém do governo nos está a ouvir, eu penso que é muito importante que isto se tente solucionar, porque todas estas pessoas que demorem mais de 2, 3 horas, imaginem, para que qualquer de nós, para ir trabalhar, demorássemos máis 2 horas ou 3 do que demoramos xa habitualmente. Son persoas que en moitos casos viven, por exemplo, en Tui ou na parte española e traballan en Portugal, ou viven na parte portuguesa e traballan na España, e entón isto non se pode permitir. E depois, que eu transmito cá, que isto foi un fexo de fronteiras tal cual, é dizer, non foi restrixado a circulação. Isto foi mesmo como no mês de março. E isto é para continuar. E muito bem, vamos continuar atentos. Nós, de resto, também temos dado conta dessa situação, nomeadamente no norte de Portugal, na fronteira entre o Minho e a Galiza, que é justamente uma das regiões que têm sofrido mais com estes constrangimentos motivados pelas restrições nas fronteiras. Estamos já a menos de 14 minutos das 11. É a altura do sempre aguardado índice de Tugalidade.
disse. De Tugalidade. Porque todas as semanas temos aqui um desafio à Begonha e ao Olivier sobre as singularidades da língua portuguesa. Nem sempre é fácil a um estrangeiro descobrir o significado de algumas expressões, mas tenho certeza que descalçar a bota é uma das especialidades dos nossos dois amigos, não é, Olivier? Descalçar a bota? Descalçar a bota, já ouvi milhões de vezes. Eu sou uma novidade das expressões. Não estou a perceber, não. Descalçar a bota é tipo que ficas estou aqui a relacionar, non sei, mas que ficas confortável, que ficas à vontade, non é? Quando dices descalçar a bota, descalças a bota, estás a confortável à vontade. Não tem nada a ver com isso. Não sei. É o que é? Descalçar a bota é uma expressão muito simples e muito usada, como disseste, que significa simplesmente resolver um problema ou sair, enfim, uma situação difícil, embaraçosa. É descalçar a bota. Quando criamos um problema a nós próprios, por exemplo, dizemos depois, como é que vamos descalçar esta bota? É uma expressão que se usa muito. Não passaram. Fica para a semana, talvez a descalcem. Sabes uma coisa, Miguel e Begonha, que desde há uma semana que eu estou sempre a dizer a expressão a porca torce o rabo. Só que foi alguém me perguntou da semana passada. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Na próxima sexta-feira há mais Visto de Fora na Renascença. Bom dia, bom fim de semana. Cities are vacant like they've never been. Não vão embora que vamos retomar a normalidade deste programa. Atenção, são aqui as voltas que a informática nos dá e que fez saltar. É o direto, queridos ouvintes, é o direto. Mário disse a porca trouxe o rabo, a emissão acabou. Vamos descalçar esta bota e aproveitar para avançar com rapidez para o positivo e para o negativo da semana. Begonha, a começar pelo teu negativo. Pois o negativo tem a ver, e acho que vos aconteceu alguma vez, quando agora vamos ao supermercado todos con bastante medo, as máscaras e moita seguranza, non é? E quando estás con presa e queres facer as compras a correr, de repente eu non consigo abrir esos saquiños de plástico agora con, por exemplo, para meter a fruta, todo iso, e que de verdade que fico en estrese porque quero facer as compras antes do que antes, moito antes e demorar menos, e como ás veces con as máscaras eu levo 2 máscaras non consigo ver os sacos e es que non sei se vos aconteceu, mas digo, meu Deus, é que isto é surreal, é que isto é, en que situação estamos? Habituem-se. E o teu negativo, Olivier? O negativo é que eu fiz os meus cálculos esta semana e para a próxima também. Eu faço 14 refeições por semana em que eu tenho que cozinhar. Isto é um pesadelo porque no tempos normais, sem pandemia, o que é que acontece? Como a pessoa tem filhos, às vezes comemos rapidamente ou eles vão comer uma... Agora, o problema é que eles têm mais tempo e eu também, não é? Ou seja, cozinho mais, só que já não sei o que fazer, hein? Porque até, aliás, ontem demorei 2 horas a ler livros de receita, algo que eu não fazia há anos, para encontrar soluções, porque lá está, toda semana a pessoa tem que mudar, variar a alimentação e admito que já não sei o que dar a comer aos meus filhos. E o que vale é que não tens aquelas dietas em que é preciso comer 5 e 6 vezes por dia, não é? Senão seria um inferno. O teu positivo, a comida Begonha... de rancho, Olivier, a mí me acontece a mesma coisa, non é? Na miña casa sou eu que cociño e entón o consello que te dou é, como se dice en España, comida de rancho, é dizer moita feixoada, comida que depois aguante dun día para outro, que posas congelar e depois para a semana seguinte descongelar e non ter de cociñar, porque senão isto é unha locura. O único que facemos é iso, cociñar, estar aquí a traballar, en fin, é unha historia que os nosos ouvintes coñecen ben. Já sabes, Olivier, vai lá aos feijões da despensa. O teu positivo, Begonha, non te esqueças. Pois o meu positivo, claro que sim, é tamén ver que há moitas persoas solidarias, é ver que tamén surxen iniciativas moito interesantes, por exemplo, como a do Santuario de Fátima. Pareceu-me super interesante, eu noticiei xa en España isto do retiro, non é, online do Santuario de Fátima,
porque en tempos de pandemia temos de ser ter aínda máis imaginación, non é? E como me dicía ontem Carmo Rodei, a portavoz do Santuario de Fátima, cando falei con ela, que temos de ser imaginativos. Por tanto, organizaran un santuario online no que teñen lista de espera, e dizer, as persoas están desexosas, non poden peregrinar a Fátima, e alén de participar nas misas diarias e entrar na net e todo iso, pelos vistos, e que están a ter inmensas visitas tamén pelo Facebook, por YouTube, e agora isto do retiro online van a experimentar e se correr ben van a organizar máis. Por tanto, pareceme super interessante. Sim, e o teu positivo, Olivier? O meu positivo tem a ver com querer enaltecer aqui o espírito de coragem, de iniciativa de alguns restaurantes em Portugal que encontram tantas soluções de takeaway, de entregas a domicílio. Isto é impressionante, é uma tasca que de vez em quando eu falo com ela, que esta tasca, para me entregar um prato, e o mesmo homem que às vezes está na cozinha, depois pega no seu carro, pega numa bicicleta, vai buscar, vai levar, isto é impressionante. Estou de boca aberta perante este tipo de pessoas que não só conseguem, lá está a encontrar uma iniciativa para fugir da crise económica, como também se entregam dia após dia, às vezes para vender um prato que custa 7 euros, ou seja, a margem de lucro é às vezes mínima, e queria aqui enaltecer todas as pessoas que lutam e lutam. Muito bem. Juntamos todos a essa posição que o Olivier aqui deixou e também a todos nós que podemos continuar a encomendar nos restaurantes, etc., uma forma de ajuda. Mas estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Chegou a hora de nos despedirmos. Até para a semana. Olivier Bonamici, Begonha Nhigas. Um bom fim de semana. Paulino, um abraço. E assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives, we'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. 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 Daqui a instantes há notícias na Renascença. Tenha um bom dia e um ótimo fim de semana. Gosta desta música?
desta.